Oi, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que estão indo nesse início de janeiro? Fez muito frio no começo do ano, agora tá muito calor, mas o tempo parece que tá querendo começar a mudar um pouquinho, não é mesmo? Bom, a nossa dica sustentável de hoje é mais uma indicação de livro sobre sustentabilidade. Então vamos lá. O livro chama-se O Ponto de Mutação. Ele foi escrito por Fritjof Capra. Capra, vocês já conhecem, não é? Muito bem. O Capra nasceu em 1939 em Viena, na Áustria. A Áustria, a terra do meu pai. O meu Fischer vem de lá, da Áustria. Fritjof Capra é um físico teórico e escritor que desenvolve trabalho na promoção da educação ecológica. Isso desde aquela época. Capra recebeu em 1966 seu doutorado em física teórica pela Universidade de Viena, a mesma universidade que diplomou o doutorado do meu pai. E tem dado palestras e escrito extensamente sobre as aplicações filosóficas da nova ciência. Bem, nesse livro ele fala que a nossa forma moderna de pensar foi moldada nas tradições mecanicistas de Descartes e Newton. E essa abordagem é inadequada para solucionar os principais problemas de hoje, do mundo atual. Ele diz que a gente precisa de uma maneira de olhar o mundo mais holística, sistêmica e equilibrada, yin e yang, que leve em conta a interconectividade das diferentes disciplinas, ou seja, a maneira holística, ela leva em conta o todo e não apenas uma direção. A crise atual é uma oportunidade potencial, já que a história demonstrou que diversas grandes civilizações surgiram da resposta à ameaça ou do desafio à ordem estabelecida. Capra escreveu isso nesse livro há muitos anos atrás, mas é como se ele estivesse dizendo isso para a gente hoje, porque é exatamente isso que nós estamos vivendo agora. Segundo ele, isso vai exigir mudanças de paradigma no nosso modo de pensar, semelhante à transformação que a física sofreu no século XX com o desenvolvimento da física quântica. Ele diz que já estamos assistindo ao surgimento dessa nova abordagem, baseada em sistemas em várias disciplinas, até mesmo na medicina, na psicologia, na economia, nas ciências políticas e na ecologia. O Ponto de Mutação, ele foi escrito num estilo muito acessível ao público comum, para qualquer um conseguir entender. Retrata diversas disciplinas e começa por considerar a escala e a urgência das crises social, ecológica e econômica que estamos enfrentando. Ou seja, desde a época que ele escreveu o Ponto de Mutação e até hoje, nós continuamos com essas mesmas crises. Capra, portanto, defende pensamentos sistêmicos para que se possam tentar encontrar soluções para os problemas. Não adianta olhar sob só um ponto de vista. É preciso olhar de maneira holística para se ver todos os pontos de vista. O livro começa então a sintetizar a emergência do pensamento sistêmico em vários campos e disciplinas. O legado dos anos 60 e 70 é uma ampla variedade de movimentos sociais que parecem caminhar todos na mesma direção, mas que não conseguiram juntar-se aos dias de hoje. Ou seja, foram vários movimentos que, ao invés de se tornarem um movimento só forte, conciso e com um caminho a seguir, seguiram em direções diferentes. É o que acontece hoje com as várias ONGs que ajudam os vários movimentos que acontecem por aí. Eu escrevi um artigo, estou escrevendo uma série de artigos sobre os biomas brasileiros. Eu publico esses artigos no LinkedIn. Quem tiver interesse, o link para o meu LinkedIn está no nosso site, na capa do nosso canal, mas é Miki Fischer, é fácil de me encontrar, Miki Fischer PhD, e aí tem esse artigo sobre os biomas brasileiros. Eu comecei falando sobre o bioma floresta amazônica e depois escrevi um outro artigo sobre as principais ONGs que ajudam ao movimento floresta amazônica, a preservação da floresta amazônica.
Se vocês lerem, vocês vão ver que são muitas ONGs. São mais de 30 que eu citei, tem mais do que isso. E todas elas, fazendo esse trabalho em separado, ainda não conseguiram parar o desmatamento na Amazônia. Talvez se todas se unissem e se unissem com os governos local e federal, a gente conseguisse a preservação dessa floresta e desse bioma tão importante, não somente para nós brasileiros, mas para o mundo todo, não é verdade? Capra acredita que estamos testemunhando 3 principais transições sociais. Primeira, o declínio do patriarcado. Por quê? Temos muito mais mulheres no mundo do que homens e cada vez mais as mulheres estão se empoderando. Segundo, o declínio da era dos combustíveis fósseis. É óbvio, né? A primeira crise que aconteceu nos idos de 70, quando então povos dos Emirados Árabes disseram, olha, o petróleo vai acabar, e todo mundo se desesperou e começou a buscar outros tipos de combustíveis para fazer a frota rodar, ela continuou. E a gente sabe que todos os bens que são minerais, que vêm da Terra, são finitos, como o nosso próprio planeta é finito, e eu tenho dito isso muitas vezes. Então a gente está buscando energia eólica, a gente está buscando energia solar, a gente está buscando energia hidráulica, a gente está buscando energia que vem das massas, do lixo, enfim, várias outras, né? Já a Capra falou sobre isso muito. Terceiro, o paradigma de distanciamento das crenças e dos valores que influenciaram a sociedade ocidental durante os últimos anos. Esse está mudando rapidamente. Tais crenças e valores, elas incluem a crença no método científico como única abordagem válida do conhecimento, a visão do universo como sistema mecânico composto de blocos elementares de material de construção, a visão de vida em sociedade como luta competitiva pela existência e a crença no progresso material ilimitado a ser alcançado pelo crescimento econômico e tecnológico. Isso me lembra aquela coisa, precisamos dominar a natureza. É absolutamente absurdo, não é verdade? Por fim, de acordo com Capra, precisamos de um profundo reexame das principais premissas e valores da nossa cultura, uma rejeição aos modelos conceituais que ultrapassaram sua vida útil e um novo reconhecimento de determinados valores descartados em períodos anteriores de nossa história cultural. A gente precisa de uma profunda modificação na maioria das relações sociais e das formas de organização social por meio de mudanças que deverão ir além das medidas superficiais de reajustes econômico e político que são cogitadas pelos líderes políticos da atualidade. Essa mudança, ela tem que vir desse pensamento holístico que enxerga o nosso planeta como um todo, como nossa casa e que é finito. Pensamento da semana. Devemos aprender a amar-nos como realmente somos e tomar cuidado para não colocar nosso ego como o centro de nossas preocupações. Quando nós colocamos o ego como o centro de nossas preocupações, nós temos uma visão unilateral e nós mesmos deixamos de nos amar, porque amamos aquilo que nós projetamos de nós e não o que realmente somos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem. Me deixem saber, comentem, deem o seu like para mim. E eu aguardo vocês no meu próximo vídeo. Tchau, pessoal!